Hoje quero compartilhar com vocês sobre o tema alta performance. Alta performance. Quando a gente pensa num tema como esse, a gente pensa em resultados. Nós pensamos em algo que vai além. Obrigado, Gilson. Deus abençoe. Nós pensamos que esse resultado é maior do que o que temos. Quando você tem um carro que ele é um motor 1.0, é um carro bom, é econômico, só que é um carro lento. Quando você passa a ter um carro 1.6, você já sente a diferença. Mas se for para um carro 2.0, é melhor ainda. E se for 3.0, eu já não sei, porque daí o carro anda, né? Você dá uma aceleradinha nele, ele chega e empina o nariz. Mas no tanque faz assim, ó, né? Chega, faz um redemoinho no tanque. Então não sei se é tão bom. Mas isso é alta performance. É você ter algo que te entrega um resultado maior do que aquele anterior. As pessoas buscam alta performance no trabalho. Nós somos cobrados, né? De um modo geral, no meio empresarial, no meio comercial, as pessoas são cobradas a produzir resultados, são treinadas para isso, para ter uma performance cada vez melhor. Você chega numa loja, talvez o vendedor, alguns vendedores vai chegar até você, vai perguntar assim: o que você está precisando? Não, só vou dar uma olhadinha. Beleza, ok. E aí ele fica de lado e te deixa à vontade. Mas tem outros vendedores que têm uma performance diferente. Esses vendedores, eles têm uma alta performance. Então eles chegam até você e eles perguntam: o que vocês querem? Vou só dar uma olhadinha. Ok, mas estou aqui à disposição. Quiser saber um preço, quiser saber alguma coisa, quiser saber se a gente tem esse produto em estoque, eu vou mostrar para vocês. E ele não sai do seu lado, ele continua do seu lado para te servir, porque ele tem uma performance diferente. Tem aqueles ainda que chega até você e fala assim: olha, hoje nós estamos em oferta, é oferta final de mês, e olha, hoje é o dia que você vai se dar um presente para você. Afinal de contas, você trabalha tanto, você merece se dar um presente para você mesmo, né? Há quem diga que isso é lábia de vendedor. Tudo bem, é mesmo, mas ele está vendendo, porque aí a pessoa para pensar: poxa, é verdade, né? Eu trabalho muito mesmo, é verdade, ninguém me deu presente, então eu mereço me dar um presente para mim mesmo. E aí a pessoa acaba comprando. Resultado disso tudo, alta performance do vendedor. As pessoas buscam alta performance até no corpo físico, fazendo academia, treinando, mudando o ritmo de alimentação, mudando a maneira de se alimentar, de comer, para que o seu corpo seja um corpo cada vez melhor, né? Alta performance. Na nossa vida espiritual, isso também acontece. Nós também precisamos buscar uma alta performance na nossa vida espiritual. Durante essa semana, nós conversamos aqui, o pastor Pascoal refletiu conosco sobre a oração do Pai Nosso. Foi explanado sobre a oração do Pai Nosso aqui nessa semana de oração. E é interessante que a maioria de nós conhece a oração do Pai Nosso, fazendo ela, por exemplo, assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Isso me chamou a atenção. Coloca para nós, por favor, Mateus 6,10. Mateus 6,10, e se possível, se tiver a versão ACF, coloca na ACF, por favor. Nós falamos: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Mas aqui na ACF não tem escrito isso. Não tem escrito isso. Nas outras versões também não tem escrito: venha a nós o vosso reino. Não tem. Nós aprendemos isso de alguém. Alguém nos ensinou isso um dia, mas não é assim que está escrito na Bíblia.
Na Bíblia está escrito assim, ó, venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino na ACF também. É a maneira como está escrito. E é engraçado porque tem um ditado popular que diz, e às vezes as pessoas usam até como brincadeira, venha nós, né? O vosso reino nada, mas venha nós. Como se diz assim, ó, eu quero as bênçãos, mas não quero o comprometimento. É uma brincadeira, uma forma de expressão, mas é interessante porque esse venha a nós a cura, venha a nós a casa, venha a nós o carro, venha a nós o trabalho, venha a nós o casamento, venha a nós um monte de coisa. Venha a nós, venha a nós. Mas deixa eu te falar, venha a nós o teu reino, amém? Nós precisamos desejar o reino de Deus. E foi muito legal hoje, porque hoje daí na conclusão aqui do momento de oração, o pastor Pascoal usou exatamente esse verso e para dizer assim, ó, venha o teu reino. E ele falou um pouquinho sobre a cultura do reino. E eu já estava com a minha mensagem pronta e eu fiquei pensando, glória a Deus por isso. Deus está testificando sobre aquilo que Ele quer que seja ministrado nessa noite. Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 17. Nesse texto nós encontramos um texto base para alta performance. Uma alta performance da sua vida cristã. E ele começa dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Jesus se intitula como uma videira, um pé de uva, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, agora pode isso, na NVI, ok. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome.
Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Entender essa alta performance da sua vida espiritual é entender que não é pecado você pedir para Deus para você conseguir comprar sua casa própria, que não é pecado que você peça a Deus por um casamento bem sucedido, ou pelos filhos que lhe obedeçam e te honrem em todos os momentos, que você tenha um trabalho digno para sustentar a sua família e poder ajudar ainda outras pessoas e poder contribuir com o reino de Deus. Não é pecado nenhuma dessas coisas, mas entender a alta performance é entender que você pode desfrutar de muito mais do que isso. Não é só esses milagres que Deus tem para você, não é só esses pequenos sinais que Deus tem para você, não é só isso. Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Olha só, Ele começa falando assim: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, é o agricultor. O que é que um agricultor faz? Ele planta a planta, ele prepara o solo, ele aduba a terra, ele fofa a terra para que essa planta possa vir com toda a força, com todo vigor. Ele molha se for preciso, ele cuida dessa planta, como ele disse aqui, ó, que os galhos que não produzem, ele corta, para que não tire a vida daqueles que estão produzindo. Isaías 41:10, Isaías 41:10, olha só: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu sou o agricultor, olha só, eu o fortalecerei. Eu acabei de dizer que o agricultor coloca adubo na terra, não coloca? Ó, Deus falando assim, ó: eu te dou força, está se sentindo fraco? Deus, Ele te dá força, Ele te fortalece, eu o ajudarei. Quantas vezes, queridos, a gente está querendo fazer as coisas tudo sozinho? Quantas vezes nós nem sequer pedimos a ajuda de Deus? Senhor, me ajuda aqui nesse negócio, como que eu resolvo isso daqui? E às vezes a gente quer resolver tudo por nós mesmos e nem tudo dá certo. Nós estamos às vezes desprezando a ajuda de Deus, o cuidado de Deus. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, ou seja, eu protegerei você. Segurar é proteção. Uma vez eu escutei o pastor Lucas falando assim, ó: Pai, segura na nossa mão, não deixa a gente segurar na sua não, mas segura o Senhor na nossa mão. Na hora eu tomei um susto com aquilo e pensei, poxa, mas como assim? Aí ele explicou: porque a criança, quando ela segura na mão do pai, ela segura e loguinho ela solta, ela se distrai, ela solta, ela já sai correndo, já tropeça, já cai, já sai rolando, é aquele piseiro todo. Mas se o pai segurar, se o pai está segurando firme na mão da criança, a criança dá uma vacilada na perna, dá uma tropeçadinha, o pai, segura, não deixa a criança cair, porque ele está segurando nas mãos. Você está entendendo? Então não somos nós que simplesmente precisamos segurar nas mãos de Deus, mas que o Senhor segure nas nossas mãos, né? E é o que o texto falou: eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas que o levantar é de Deus. Deus, Ele sustenta você, amém? Deus, Ele cuida de você, amém, queridos? Você precisa querer esse cuidado de Deus, mas você só consegue desfrutar desse cuidado do agricultor se você estiver junto na videira. Precisa estar junto, precisa aceitar que Ele corte os galhos que não produzem nada, porque assim, não é, então Deus vai me cortar porque eu não estou produzindo nada. Não, não é isso, mas tem coisas nas nossas vidas que precisam ser cortadas,
tem coisas que nós fazemos, tem pecados que nós praticamos, tem coisas que nós gostamos, mas que não é do agrado de Deus, tem amizades que não é do agrado de Deus, e elas precisam ser cortadas. Por quê? Porque se a gente insistir nisso, vai fazer mal para nós, vai fazer mal. Então tem coisas que precisam ser cortadas. Hebreus capítulo 12, verso 1, Hebreus 12, 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O celular está te atrapalhando? As redes sociais estão te atrapalhando? Quanto tempo você gasta nas redes sociais por dia? Ah, pastor, não sei, eu começo a olhar aqui o Facebook, eu começo a responder as mensagens, quando eu vi a hora já passou. Ei, escute, você já leu a Bíblia inteira alguma vez na sua vida? Faça isso, faça um propósito com o Senhor. Senhor, a partir de agora eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ler tudinho, Senhor. Começa ali no Novo Testamento, começa no Evangelho de João, vai lá, lê tudo, vai até o Apocalipse, e aí volta, lê Mateus, Marcos e Lucas, e depois lê de novo, lê o Novo Testamento pelo menos umas 3 vezes, aí depois você vai lá para o Velho Testamento. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia, porque eles têm a mania de começar lendo a Bíblia lá em Gênesis, aí o começo é legal, mas tem algumas coisas ali que, tem uns buracos ali, né? Aí a pessoa já desanima, aí quando chega em Levíticos, que é as leis, meu Deus, né? Aí a pessoa começa a desanimar, daqui a pouquinho já encostou a Bíblia de lado e não quer ler mais. Mas as redes sociais, a gente gasta ali um tempão. Nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos buscar essa alta performance. Então se livre de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, quantos querem ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? Levante sua mão, por favor. Amém? Mas como você quer chegar lá no céu? Você quer chegar lá no céu e abraçar Jesus, e abraçar Paulo, e abraçar Pedro, e abraçar Abraão, e abraçar Moisés, abraçar a galera toda, e falar, cheguei também. Ou você quer entrar lá assim, ressabiado, olhando para lá, para cá, onde que eu estou? Eu acho que aqui não é o meu lugar. Porque quando você tem intimidade com o dono da casa, você tem liberdade. Você sabe que você é bem-vindo, porque você tem intimidade com o dono da casa. Agora, quando não tem, você fica lá meio de cantinho, meio oprimido e tal. Será que eles vão chamar minha atenção? O que eu estou fazendo aqui, será? Você está entendendo? Então você depende de ter essa alta performance com Deus. Por quê? Porque você é filho, é filha. Amém, queridos? E os filhos não podem se sentirem mal dentro da casa do seu pai. Todos nós queremos ir para o céu, e nós vamos, amém? Amém, queridos? Nós vamos, e nossa família vai também, amém? Nós vamos, mas nós precisamos saber que lá é o nosso lugar. Nós precisamos se sentir à vontade ali, precisamos. Então se livre de tudo aquilo que te atrapalha, se livre de todas as coisas que está te embaraçando. Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, gente, eu não sou perfeito, eu não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficou para trás, eu deixo de lado os erros que eu já cometi, em vez de eu ficar me martirizando, me culpando e atrapalhando o meu desenvolvimento com Deus, eu largo esse trem para lá. Eu peço perdão para Deus, eu me arrependo, e agora, vamos daqui para frente, vamos caminhar, vamos ser livres com Jesus, amém, queridos? Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21, ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança. Quantas vezes a gente está preso lá no passado? Porque lá no Egito a gente tinha carne, Moisés, a gente tinha cebola, a gente tinha alho, Moisés, aqui não tem nada, Moisés. Quantas vezes nós estamos fazendo do mesmo jeito? Porque aquele tempo, pastor, era assim, era assado, aquele tempo
Oi, o tempo é agora. Mudou o tempo. Viva o presente. Viva o presente. Quem vive de passado é museu. É só museu que vive de passado. E a maioria de nós não gosta de museu. A verdade é essa. A maioria de nós não dá bola para museu. Então viva do seu presente. Conheça o seu futuro que Deus tem para você. Traz na sua memória as coisas boas, aquilo que Deus fala ao seu respeito. Porque a pessoa lá me discriminou, me rejeitou, falou mal de mim. Mas o que Deus está falando ao seu respeito? O que Deus fala ao seu respeito? Que dia que Deus te rejeitou? Que dia que Deus desprezou você? Muito pelo contrário. Do mesmo jeito que Deus falou para Jesus, Ele está falando para mim e para você. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Essa é a minha filha amada, em quem eu me agrado. Você está entendendo? Então nós precisamos ter uma comunhão melhor com o Senhor. Os que dão fruto, Ele poda para dar força para esse fruto. A correção, ela é algo necessário nas nossas vidas, queridos. Do mesmo jeito que a gente corrige os nossos filhos biológicos, nosso Pai Celestial também vai nos corrigir, para nos aperfeiçoar ainda mais. Apocalipse capítulo 3, verso 19, ele diz assim, olha, eu exorto e corrijo aqueles que eu amo. Está sendo corrigido por Deus? Está sendo podado por Deus? Então tenha a alegria, tenha o prazer. Por quê? Porque Deus te ama. Se Ele não te amasse, Ele não estava nem aí. Não ia podar, não ia corrigir, não ia treinar, não ia capacitar para que a sua alta performance fosse uma alta performance excelente. Não ia ter porquê. Mas Ele se importa com você, amém? Ele se importa. Por isso Ele te corrige. Por isso Ele permite que as provações aconteçam nas nossas vidas. Romanos 8, 28 vai dizer assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Coisa boa, coisa ruim. O que deu errado na sua vida hoje? O que não aconteceu hoje que você gostaria que acontecesse? Talvez você chegou nesse culto aqui baleado, chateado, cabisbaixo, falando, não, eu vou largar tudo, eu vou parar com tudo, porque não está resolvendo. Deixa eu te falar, está resolvendo sim. Está resolvendo sim. Porque é só o diabo que tem interesse na sua derrota. Só ele. Mas Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Amém? Amém? E no momento exato, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que se levantará sobre a terra. E mesmo em carne, verei o Senhor. O meu Deus, o seu Deus vai se levantar em seu favor. Ele vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Talvez não seja o que você quer, mas é o que você necessita. Amém, queridos? Então Ele se importa com você. São necessárias essas coisas. Permaneçam no Senhor. Deus está falando assim, Jesus está falando assim, permaneçam em mim. João 15, 4. Permaneçam em mim, permaneçam. Não é ficar por um tempo, não é ficar por um pouquinho, mas é permanecer. Não é algo assim que, eu vou fazer essa campanha aqui, se der certo, glória a Deus, se não der certo, já estou acostumado mesmo. Não, queridos, independente se a campanha vai dar certo ou não, permaneçam no Senhor. Permaneça no centro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Que dia que você viu um broto de uma árvore, seja o broto da videira, seja o broto de um pé de tomate, seja um broto de qualquer outra árvore, ele se soltar da árvore, ele cair na terra e falar, não, agora eu vou seguir carreira solo, vou viver a minha vida aqui, Se ele não for plantado, não dá certo. Se ele não se tornar uma muda, não dá certo. E a muda, ela carrega o DNA, ela carrega a seiva, ela carrega a vida da planta original. O broto
se ele cair na terra sozinho? Não tem isso, porque não deu tempo de formar raízes, não enraizou. Você está entendendo? Mas quem permanecer vai poder dar muito fruto, vai poder dar muito fruto. No verso 5 ele fala assim, João 15:5, ele vai falar sobre essas questões desses frutos. Olha só, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Verso 16, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Que fruto é esse? Que frutos são esses? Que frutos são esses? Gálatas 5 e verso 22, 23, nós temos ali uma lista do fruto do Espírito, ou seja, da qualidade do Espírito Santo de Deus. E esses frutos Deus colocou em nós quando Ele nos criou, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então Ele colocou amor em nós. Amor. Você decide amar as pessoas, você decide gostar de alguém, respeitar, honrar alguém. Ele colocou alegria. Vai ter versão que vai falar, ao invés de alegria, vai falar gozo, prazer. E deixa eu te falar, esse gozo não é só o gozo sexual, mas é o gozo de alegria, de prazer, de satisfação. Você ter a alegria de sair do seu trabalho e entrar dentro da sua casa. Você ter a alegria de poder chegar em casa e ver sua esposa, e ver seu esposo, e ver seus filhos. A alegria de trabalhar onde você trabalha, a alegria de morar onde você mora. Tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que mal-humoradas, elas ficam tristes com o lugar que mora, com o carro que tem, ou com a moto que tem, ou com a bicicleta que tem, ou com a família que tem, com os filhos que tem. Está faltando alegria. Mas Deus tem essa alegria para nós, amém? Deus tem essa alegria. Deus nos deu paz. Não é momento de paz. Agora eu estou em paz, mas de repente eu já estou em guerra. Não, é paz. Independente da circunstância que você estiver passando, você tem paz. João 14, 27 vai dizer assim, olha, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo dá não. Por quê? Porque a paz que Jesus nos dá, ela permanece em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Essa paz não te deixa, ela continua. Ele também nos deu paciência. Paciência não é igual calma. Calma é diferente. Paciência é no mesmo sentido de longanimidade, de perseverança. É igual a pastora Dani fala, tudo que nós começamos, nós terminamos. Isso é perseverança. Isso é paciência. Isso é longanimidade. É você poder começar um negócio e ir até o final dele. Salomão escreveu assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Porque começar todo mundo começa, terminar nem todos terminam, porque falta perseverança. Deus tem essa perseverança para te dar. Amabilidade ou benignidade é você ser amável, é você ser generoso, é você ser carinhoso com as pessoas. Filipenses capítulo 4, verso 5, ele vai dizer assim, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente que quando está nervosa, ela sai dando coice em todo mundo que ela vê pela frente, ela dá mal resposta em qualquer pessoa, não importa se aquela pessoa é mais nova do que ela, ou se é mais velha do que ela responde mal todo mundo. Mas seja o amor de vocês, seja o carinho de vocês conhecido por todos. Seja a bondade de vocês conhecida por todos. Bondade igual aquele samaritano, que ele
parou para dar atenção para aquele homem que estava caído, socorreu, ele para o serviço dele, ele para tudo que está fazendo, ele socorre aquela pessoa caída e ferida, ele pega do seu azeite, ele pega do seu unguento e derrama sobre as feridas daquele homem, leva aquele homem para a hospedaria e fala assim: olha, pode gastar com ele, se o que eu estou te dando aqui, pagando aqui agora não é suficiente, não tem problema, quando eu voltar eu te pago o resto, eu acerto o que ficar de despesa. Você tem a bondade, queridos, para ajudar pessoas. Fidelidade, tem versão que vai falar fé, mansidão, domínio próprio, enfim, a lista é grande. Ser um pacificador, queridos, Mateus capítulo 5, 9, vai dizer assim: olha, bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Tem gente que coloca fogo em caixa d'água. Tem gente que consegue trazer o inferno dentro de casa em segundos. É terrível. É terrível. Seja um pacificador. Seja uma pacificadora. Tem aquele doutor, Bruce Banner, que ele tenta se controlar para que o Hulk não saia. Não é verdade? Nós temos a opção de ser melhores. Nós não precisamos ser ruins. Uma vez eu ouvi uma história, e aí a criança, ela queria ficar morando dentro da igreja. Ela não queria ir para a casa dela mais, ela queria ficar morando dentro da igreja. Porque ela falava assim, o pastor ficou inquieto com aquilo, foi perguntar, e ele falou assim: ó, pastor, aqui dentro da igreja meu pai fala que me ama, aqui dentro da igreja ele me abraça, ele me beija, aqui dentro da igreja ele é carinhoso, lá em casa é diferente, lá em casa é pancada, lá em casa é tenso o negócio, eu quero morar aqui. Você está entendendo? Nós precisamos ter a vida de Deus em nós. Nós somos os ramos que estamos ligados em Jesus. Nós não precisamos viver a cultura da terra, onde as pessoas são más, onde elas são egoístas, onde elas maltratam, onde elas judiam umas das outras. Nós não precisamos ter essa cultura em nós. Nós podemos viver a cultura do reino de Deus, aonde tem justiça, aonde tem amor, aonde tem paz, aonde tem a vida de Deus correndo assim nas nossas veias. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que você possa viver essa alta performance na sua vida. Deixar Deus ministrar isso no seu coração, buscar isso para você. Amém? Pastor Pascoal, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. E que Deus, Ele possa te dar essa alta performance. Que você possa ter mais de Deus na sua vida. Que você possa buscar ainda mais da presença do Senhor. Ainda mais. Porque Deus tem muito mais para você. Deus abençoe a sua vida. Amém?